O Marajó começa na água. Antes de qualquer estrada, é o rio que conduz. É ele que leva as pessoas, as histórias, os sonhos e também as ausências. Quem olha de longe vê a imensidão verde, o céu aberto, os búfalos atravessando o campo, as casas simples de madeira suspensas do chão. Parece tranquilo, parece até poético, que nos fazem até esquecer da distância. Distância entre a casa e a escola, entre a casa e o hospital, entre a infância e a oportunidade. E no meio disso tudo, existem silêncios. Silêncios sobre a pobreza que atravessa gerações, silêncios sobre crianças que crescem rápido demais, silêncios sobre vulnerabilidades que estão escondidas pelas esferas da sociedade. O Marajó carrega marcas profundas, mas também carrega gente que insiste. Gente que acorda cedo, que trabalha, que protege os seus como pode. Mães que lutam, crianças que ainda brincam na beira do rio, mesmo quando o mundo parece grande demais. O Marajó não é feito só de ausências. Em meio a tudo isso, existem gotas de esperança. Barcos que cortam os rios não apenas levando pessoas, mas levando cuidado, levando escuta, levando dignidade. Gente que decide atravessar a distância, que entende que amar, às vezes, é ir. E sair do conforto da margem é seguir em direção ao outro. E no meio da vulnerabilidade começam a surgir pequenos movimentos, ações sociais que levam atendimento, orientação, apoio e educação. Não se trata apenas de ajuda, trata-se de lembrar que cada vida importa, que cada criança merece um futuro, que cada comunidade merece ser vista. E é por esse propósito que nasce a missão humanitária. O principal propósito da missão humanitária, reunir uma equipe e ir para o Marajó, é enfrentar os problemas daquela realidade. Então, a gente vai com o objetivo, com o propósito de ajudar comunidades e igrejas locais, combater de frente, como a gente pode, como equipe capacitada, a exploração sexual de menores, que é um problema daquela realidade, daquela comunidade. E com todo o aparato também, com toda uma equipe, a gente busca o desenvolvimento social daquela região, aquela região tem o pior IDH do Brasil. Então, a gente, por meio dessa equipe de pessoas capacitadas e pessoas dispostas a servir, a gente busca mudar toda essa realidade com esses 3 pilares de ID da equipe. Então, a gente busca fortalecer comunidades locais, igrejas locais, combater a exploração sexual de menores e promover um desenvolvimento para aquela região, desenvolvimento social e econômico também. Mas eu penso também que um dos principais objetivos da nossa ida lá com todos esses propósitos, é levar o amor de Deus também, o amor de Deus por meio das nossas vidas, da nossa vontade de servir. E pessoas são mudadas, vidas são mudadas, de dentro para fora. É uma mudança que acontece no interior das pessoas, porque acho que a maioria das pessoas vem pessoas dispostas a servir, pessoas dispostas a estar junto, em comunhão. E essa mudança que ocorre de dentro para fora muda realidades, muda famílias, muda comunidades, muda uma cidade inteira e muda toda uma região. Não são só números para a equipe, são pessoas mesmo, são almas. E a gente vê que numa realidade, hoje em dia, tão performática, quando um coração disposto a servir alcança um coração que precisa ser servido, acontece uma mudança de realidade. Desvendar meu lugar no horizonte, navegar em tuas águas, navegar em tuas águas. Desvendar meu lugar no horizonte, pegar um voo em tuas asas, pegar um voo em tuas asas. Desvendar meu lugar no horizonte, navegar em tuas asas, navegar em tuas asas. Eu fiz a minha primeira viagem ao Marajó no ano de 2024.
O pastor que estava responsável por nós era o pastor Elvis, e no dia seguinte, após nós chegarmos lá, ele dividiu em grupos de 5 pessoas para que nós visitássemos os bairros locais, sem ir nas ilhas mais próximas daquele local. E eu estava no grupo do pastor Elvis. Nós chegamos na primeira casa, na casa de uma senhora, e nós procuramos conhecer um pouco mais sobre a realidade local, sobre a realidade dela, sobre a família, conversamos, e no final entregamos uma literatura. Perguntamos se poderíamos orar por alguma área da vida dela e ela disse que sim, gostaria que nós orássemos pela vida do irmão dela, seu Lázaro. Ela não informou o que ele tinha exatamente, mas disse que ele estava doente. Nós terminamos a oração e ela disse que, inclusive, ele morava a algumas casas depois dali. Nós pensamos, existem outros grupos aqui por este mesmo bairro, então outras pessoas podem passar por lá. Mas, coincidentemente, ou com a vontade do Senhor, nós fomos o grupo que chegaram até a casa do seu Lázaro. Era uma casa de madeira, assim como todas as outras ali. Quem nos recebeu foi a esposa dele, uma senhora também. Nós chegamos e o seu Lázaro estava deitado em uma rede, até tentou fazer esforço para nos receber e falar conosco, mas ele não só estava doente, uma das suas pernas estava com uma doença degenerativa, então já estava um pouco apodrecida e até mesmo cheirando mal. O pastor Elvis ficou tão comovido, assim como todos nós, com aquela situação, perguntou qual tipo de tratamento ele poderia receber e quais medicamentos naquele momento seriam necessários para que ele pudesse tratar. Ele informou que os remédios eram muito caros, era um valor realmente consideravelmente alto, e o pastor Elvis, no mesmo momento, procurou providenciar os medicamentos ou dar o dinheiro, né, em espécie ou em Pix. Pensou até mesmo na possibilidade de mandar aqui de Belém para Melgaço o medicamento. E nós conversamos com ele e no final fizemos a mesma pergunta, se nós poderíamos orar por ele pela sua casa, e ele disse que sim. Nós oramos e logo depois, assim que a gente finalizou a oração, ele começou a louvar, ele puxou o início de um louvor. E naquele momento a emoção tomou conta daquele espaço, daquela sala onde nós estávamos. E o pastor Elvis perguntou para ele por que ele estava cantando com tanta alegria. E ele disse que ele era muito grato a Deus porque nós estávamos ali. Ele era grato a Deus porque ele tinha um teto sobre a cabeça dele. E ele sorria tanto que, inclusive, naquele mesmo momento, eu só podia lembrar de Provérbios 14:13, que o sorriso ele aformoseia o rosto, e era incrível como ele estava tão contente com a nossa visita ali, mudou tanto o dia dele, que naquele mesmo momento nos impactou. Então todos nós começamos a chorar e foi impossível não conter a emoção. A gente percebeu que os nossos problemas do dia a dia são mínimos, perto, por exemplo, da vida em que esse senhor vivia, vivendo em uma casa com pouco saneamento básico, sem nenhum tipo de acesso à tecnologia, com poucos recursos para a saúde dele e até mesmo para que eles pudessem se alimentar, mas ele estava com um sorriso no rosto que nos constrangeu. Então, a partir dessa primeira viagem missionária, eu soube que eu nunca mais poderia deixar de viver tudo isso e fazer parte da vida das pessoas. Diante de tudo que vivemos no Marajó, aquele lugar passou a ser alvo das minhas orações, porque eu percebi que existe um povo tão próximo de nós, pessoas tão próximas que precisam não somente da nossa ajuda financeira, da ajuda com o saneamento básico ou com tudo que nós podemos oferecer financeiramente, mas elas precisam também de Jesus, precisam extremamente conhecer ao Senhor. A maioria das pessoas em que nós passávamos pela casa delas, em que nós apresentávamos Jesus, nós ouvimos relatos e testemunhos depois disso que talvez de forma pequena para a gente, mas grandiosamente para eles, muitas coisas aconteceram e para melhor. Ouvimos testemunhos de curas. O seu Lázaro, inclusive, passou a frequentar uma igreja que há muito tempo ele não ia. Então, eu percebi desde então que o Marajó precisava de uma atenção maior, não só o que é noticiado nas TVs ou falado por alguns famosos. O Marajó realmente precisa de um olhar não só humano, mas de Cristo para aquele lugar. E eles talvez pensaram que a vida deles foram transformadas com a nossa ida, com as nossas visitas, mas particularmente a minha vida foi transformada. Eu não consegui, depois daquele dia, ter o mesmo olhar sobre a vida, sobre um chuveiro quando eu cheguei em casa para tomar banho, ou com a abundância de comida que eu posso escolher o que eu quero comer, o que eu quero almoçar, o que eu quero jantar.
Então, a partir daquele dia, eu entendi o amor descrito na Bíblia. Eu percebi que o Senhor, Ele realmente quer nos usar e nos levar para lugares onde as pessoas precisam conhecê-lo verdadeiramente. Então, eu preciso deixar claro que não só a vida dessas pessoas estão sendo transformadas, a minha foi transformada também.